Bem, pessoal, o objetivo desse vídeo é mostrar alguns exemplos de integração com funções trigonométricas, como diz aqui no texto, certo? Então, basicamente são tipos de integrais onde surgem funções trigonométricas ou, como eu vou mostrar também, são integrais onde a gente faz uma substituição por funções trigonométricas e assim se tornam mais fáceis de serem resolvidas, né? Se torna o processo de resolução bem mais viável, tá? Então, de início de conversa, o nosso estudo ele começa a partir de duas identidades simples que são essa integral, né, diz que a integral do seno de θ é igual a menos cosseno de θ, e a integral do cosseno, que é igual ao seno de θ mais também uma constante. Tá? Então isso aqui, os valores dessa integração vêm da própria definição, né, do conceito de integral, onde o que é o cosseno de θ? Você tem que pensar numa função cuja derivada seja o seno de θ. E nesse caso, então, é o menos cosseno. Né? Da mesma forma, integrar a função cosseno de θ é você pensar em uma outra função cuja derivada resulta no cosseno. Nesse caso, é o seno. Né? Então, um exemplo simples, temos aqui a integral da raiz de x dx, né? Onde para resolver a gente pode pensar no seguinte, né? Se no lugar dessa raiz de x eu tivesse só o ângulo θ, como acontece aqui nos meus exemplos, né, seria muito mais fácil de resolver, certo? Então nesse caso a gente vai fazer uma substituição, né, do tipo, vamos chamar aqui θ de raiz de x, né? Então se substituímos a variável por outra, então o termo diferencial também terá que ser substituído. E nesse caso, derivando dos dois lados, né, a gente vai ter θ, derivada de θ é dθ, e derivada da raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x dx. Tá? Então, isso aqui ainda dá para fazer o seguinte, ó. Não precisaria, mas vamos colocar assim mesmo. Quem é a raiz de x? A raiz de x a gente chamou de θ, então aqui vai ficar 1 sobre 2θ dx. Portanto, no lugar do dx, o que a gente vai colocar? Vai colocar 2θ dθ. Tá? Então, simplesmente passando esse 2θ do denominador, multiplicando aqui do outro lado, né, a função. Portanto, para resolver a integral, a gente vai ter o seguinte, ó, seno de quem é raiz de x, a gente chamou de θ, certo? E no lugar da raiz de x aqui também coloca o θ, no lugar do dx coloca 2θ dθ. Tá? Então, 2 vezes θ dθ. E assim, a gente vê o seguinte, ó, θ multiplicando em cima, θ embaixo sozinho, a gente pode cancelar. Esse 2, como está multiplicando a função, pode sair da integral. Então, fica a integral do seno de θ dθ. Né? E assim recaímos lá na definição do início. A integral do seno é menos cosseno. Então, aqui dá menos 2 cosseno de θ por causa desse 2 multiplicando aqui fora. Tá? Porém, a nossa integral ela não era em função de θ inicialmente. Então, fazemos novamente a substituição de variáveis. No lugar do θ, colocamos a raiz de x agora, que é igual então a menos 2 cosseno da raiz de x mais uma constante c. E assim o problema está resolvido. Então essa seria aqui a solução. Beleza? Vamos pegar um problema um pouquinho mais elaborado para a gente explorar até algumas identidades trigonométricas na solução. Né? Vamos pegar aqui a questão, por exemplo, exponencial de 2x multiplicado por cosseno ao quadrado de e elevado a 2x menos 1 dx. Então veja aí que é um problema respeitável, né? Se a gente não fizer o uso de alguma substituição adequada, a gente se perde em cálculos aí com bastante facilidade. Né? Nesse caso, vamos proceder da seguinte maneira. Vamos fazer aqui
temos a situação em que, se esse argumento do cosseno fosse algo simples, como θ, por exemplo, né, como eu usei anteriormente, seria mais viável aqui a gente ver alguma propriedade trigonométrica para ser utilizada. Tá? Então, vamos apostar aí a nossa primeira tentativa, né, nesse tipo de substituição. Então, vamos chamar θ de e elevado a 2x menos 1, só para simplificar o argumento dessa função o máximo possível. Tá? Então, fazendo essa substituição, precisamos do termo diferencial, que vai substituir o dx. Nesse caso, então, derivamos a função dθ. Derivada de e elevado a 2x vai ser derivada de 2x, que é 2, multiplicado pela derivada da exponencial, que é ela mesma. Tá? Beleza? Então, significa que o dx, que é o que a gente queria isolar, vai ser o quê? Vai ser dθ, né, dividido por 2 vezes a exponencial de 2x. Tá? Então, vamos fazer aqui a substituição. E elevado a 2x, que eu não fiz nada com ela, né? Eu poderia ter feito bem aqui, ó. Porém, eu vou mostrar para vocês uma outra maneira em que nem sempre isso é necessário, né? Aqui eu poderia muito bem dizer que e elevado a 2x é igual a θ mais 1. Tá? Mas vamos deixar isso aqui assim por enquanto, né? Vezes cosseno ao quadrado de θ. E quem é dx? Né? Dx vai ser dθ dividido por 2 vezes e elevado a 2x. Tá vendo por que eu não substituí? Porque aqui a gente vê que tem a exponencial de 2x multiplicando em cima e ela aparecendo multiplicando embaixo. Então, já dá para a gente cancelar de início sem precisar fazer substituição alguma. Tá? Então, aqui vai ficar, no fim das contas, esse 1 sobre 2 aqui do denominador pode ficar fora da integral. E aqui temos o cosseno ao quadrado de θ dθ. Tá? Agora, nosso foco é resolver essa integral aqui. Tá? Vejam bem que, se fosse só a integral do cosseno, a gente poderia utilizar essa definição já do início e estaria tudo certo. Né? Mas não é do cosseno, é do cosseno ao quadrado. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Fazer aqui algumas observações de uma propriedade trigonométrica que a gente pode utilizar. Né? Colocar aqui, ó, propriedade, né, que diz o seguinte: temos duas propriedades relevantes. Primeiro é o teorema fundamental da trigonometria, que diz que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. E outra identidade, que também dá para a gente demonstrar, porém não quero estender o vídeo além da conta, vou apenas citá-la, que é a propriedade da soma de arcos. Tá? Aqui, ó. Cosseno. Em vez de θ, vamos colocar aqui x mais y. Tá? Aqui também vamos colocar x, só para não ficar tão distante assim. Então, acho que vou mudar essa cor. Essa aqui ficou melhor. Então, o cosseno de x mais y, o cosseno da soma de arcos vai ser cosseno de x multiplicado por cosseno de y menos seno x vezes seno y. Tá? Aí, o que acontece? Quando a gente considera y e x como sendo iguais, né? Se eu considerar esse aqui, ó, igual a x, o que a gente vai ter? O cosseno de x mais x, 2x. Né? Então, no lugar de todo y, a gente vai colocar x. Né? E aí vamos ter cosseno de x vezes cosseno de x dá cosseno ao quadrado, menos seno de x vezes seno de x, seno ao quadrado. Tá? Beleza, mas quem é o seno ao quadrado de x? Pelo teorema fundamental da trigonometria, seno ao quadrado somado com o cosseno ao quadrado é igual a 1. Portanto, o seno ao quadrado sozinho vai ser 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Tá? Ou seja, isso aqui vai ser igual a cosseno ao quadrado de x menos, que é aqui da fórmula,
1 menos cosseno ao quadrado de x, certo? Então, resultando em cosseno ao quadrado menos 1 mais cosseno ao quadrado, tá? Então, cosseno ao quadrado com cosseno ao quadrado dá 2 vezes, né? E esse 1 negativo a gente só repete. Resumindo, a gente tem que cosseno, vou baixar aqui um pouco mais, cosseno de 2x vai ser igual a 2 vezes cosseno ao quadrado de x menos 1. Isolando o cosseno ao quadrado, que é o que eu quero, né? Aqui, ó, quero substituir algo por essa expressão, o que a gente obtém? O 1 que está negativo vai para o outro lado somando, né? Então aqui a gente vai ter o seguinte, ó, cosseno ao quadrado de x vai ser igual, esse 1 passou somando, então eu vou ter 1 mais cosseno de 2x, e esse 2 passou dividindo logo em seguida, tá? Então, no lugar do cosseno ao quadrado de x, a gente pode colocar essa expressão aqui, ó, extremamente útil na resolução de problemas desse tipo, né? Tem uma variante desse resultado, que é aqui, ó, no lugar de você substituir 1 menos cosseno ao quadrado no lugar do seno, é você substituir 1 menos seno ao quadrado, né, de x no lugar do cosseno, e assim você vai ter 1 menos 2 seno ao quadrado, e assim você consegue uma propriedade análoga a essa para o caso do seno, que vai ser assim, ó, seno ao quadrado 1 menos cosseno de 2x dividido por 2, tá? Então tá aí duas propriedades muito úteis quando você tem o cosseno ao quadrado ou o seno ao quadrado aparecendo na sua integral. Como eu disse, claro, não é sempre que é viável fazer essa substituição, mas em muitos casos ela é bem útil, tá? Agora então, voltando ao nosso problema, temos que calcular 1 sobre 2 cosseno ao quadrado, 1 sobre 2 a integral do cosseno ao quadrado de θ dθ, né? Então, como vimos pela propriedade, ó, podemos utilizar essa propriedade aqui e escrever a integral de 1 mais cosseno de 2θ sobre 2 dθ, né? Ou seja, eu posso transformar isso aqui 1 sobre 2 em duas integrais, né? A integral de 1 sobre 2 dθ, né, mais a integral do cosseno de 2θ sobre 2. E resolver uma por uma, né? Então, veja, por exemplo, essa daqui é fácil, né? Fica 1 sobre 2 do lado de fora, aqui vai ficar integral de dθ, que é θ. Resultado, θ sobre 2. Nessa integral aqui, a gente pode fazer uma pequena substituição. Pode chamar, por exemplo, o 2θ de y, né? Para ficar mais fácil o argumento, em vez de ficar cosseno de duas vezes alguma coisa, ficar só cosseno de alguma coisa, né? Então, no lugar do diferencial dθ vai ficar 2 dθ igual a dy, né? Portanto, dθ igual a dy sobre 2. Tá? Resumindo, a nossa integral inicial, então, vai ficar assim, ó. A integral inicial, não, vou resolver essa daqui primeiro, né? Aqui embaixo, cosseno, 1 sobre 2 pode sair da integral, fica cosseno de 2θ dθ, vai ser igual a 1 sobre 2. No lugar de 2θ vamos colocar y, porque o cosseno de y a gente sabe calcular, né? E no lugar do dθ vamos colocar dy sobre 2. Esse 1 sobre 2 também sai multiplicando pelo 1 sobre 2 do lado de fora da integral, ficamos com 1 quarto integral do cosseno, que a gente viu aqui em cima, ó, integral do cosseno é seno, tá? Então aqui dá seno de y,
que por sua vez é igual a 1/4 seno de 2θ. Porque lembra que aqui em cima, no lugar de 2θ, a gente colocou y, então faz a substituição de volta. Né? E mais uma constante que eu vou deixar só quando resolver o problema total. Portanto, 1 sobre 2, a integral cosseno ao quadrado de θ dθ vai ser igual a 1 sobre 2, né? Estou olhando aqui para essa expressão, de θ sobre 2, né? Mais a integral, essa segunda integral aqui do parênteses ficou como 1/4 de seno de 2θ. Né? Aí, só fazendo a distributiva, né? 1 sobre 2 vezes θ sobre 2 vai ficar θ sobre 4, mais, multiplicando aqui, 1 sobre 2 vezes 1/4 vai ficar 1 sobre 8 de seno de 2θ. Então, seno de 2θ dividido por 8, mais uma constante c. E essa é a resposta final. Tá aí uma forma bem interessante de resolver integral por substituição. Né? Um outro exemplo, esse um pouquinho mais elaborado, né? A ideia aqui é explorar algumas técnicas de solução. Né? Então, vamos calcular a integral de 1 sobre θ da tangente ao cubo do logaritmo natural de θ. Certo? Então, como fica a solução desse problema? Precisamos ver uma substituição que seja viável, né, para o nosso problema. Então, veja que temos uma função trigonométrica e o argumento dela não é algo simples, é algo mais elaborado. Né? É um logaritmo de θ. Então, vamos começar aí, vamos apostar a nossa substituição nesse elemento aqui. Vamos chamar isso aqui de y, por exemplo. Né? Ou seja, y igual a ln de θ. Precisamos então de um diferencial para substituir dθ. Então, ao derivar essa expressão, vamos ter dy. Derivada do logaritmo de θ vai ser 1 sobre θ dθ, ou seja, dθ sobre θ. Portanto, no lugar do dθ, a gente vai colocar θ dy. Tá? Essa é a substituição que a gente vai fazer. Então, voltamos ao problema e fazemos aí essas substituições. Então, deixa 1 sobre θ aqui, que a gente não mexeu com ele. Tangente ao cubo também. E no lugar do argumento da tangente, vamos colocar y. No lugar do dθ, vamos colocar θ dy. Θ dy. Então, veja que a integral inteira vai ser a integral de uma função que depende só de y, porque temos θ multiplicando em cima, θ aparecendo sozinho embaixo, a gente consegue cancelar, ficando apenas a integral da tangente ao cubo de y dy, certo? Bom, agora aqui temos um desafio, né? Calcular a integral da tangente ao cubo de y. Então, para resolver essa questão, a gente vai ter que fazer uma nova substituição. Porém, antes disso, notem que tangente ao cubo de y é a mesma coisa que tangente ao quadrado multiplicado pela tangente. Tá? Que aí somos expoentes, tem ao cubo novamente. Certo? Mas por que fazer desse jeito? Né? Porque vamos ver uma substituição conveniente que pode ser utilizada aqui. Né? Vamos explorar aqui alguns detalhes de derivadas de funções trigonométricas. Né? Por exemplo, ao fazer a derivada da secante de y, né, em relação a y, o que a gente tem? Isso dá tangente de y vezes secante de y dy, certo? Ou ainda, só para poder ficar mais direto, vou colocar assim, só mudar a ordem aqui, tá? Secante de y, tangente de y. Né? Por que eu mudei a ordem aqui? Porque veja que, colocar aqui de outra cor, temos tangente de y dy aparecendo aqui e aparecendo aqui também. Tá? Então,
podemos escrever da seguinte maneira, né? Vou colocar assim, ó. Vamos isolar a tangente de y dy, e então significa que essa secante multiplicando passa dividindo, né? Aqui eu não preciso colocar esse termo denominador. De certa forma ele passou aqui para o outro lado, tá? Então é assim. Ó, vou mostrar aqui para vocês um detalhe. Derivada secante de y em relação a y dá secante y tangente de y, certo? Eu posso reescrever isso de uma outra maneira. No lugar de colocar esse dy aqui embaixo, colocar ele aqui do lado. Tá? É a mesma expressão. A gente está tratando aí o diferencial dy como se fosse o denominador de uma fração, né? Esse é o poder da notação de Leibniz que nos permite visualizar esse tipo de processo. Ok? Beleza. Então, significa que isso dá derivada secante de y. E embaixo eu coloco esse secante de y que agora passa dividindo. Tá? Significa então que onde tem tangente de y dy, nessa parte eu vou colocar a derivada da secante sobre a secante. Né? Então o nosso problema fica tangente ao quadrado de y vezes quem é tangente de y dy, está aqui, ó, é a derivada da secante sobre a secante. Tá? Legal, mas por que essa substituição é interessante para a gente? Porque eu posso escrever a tangente ao quadrado como uma função da secante ao quadrado, né? Como? A gente vai utilizar novamente o teorema fundamental da trigonometria, que diz que seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y é igual a 1. Tá? Ao dividir toda essa expressão por colocar cosseno ao quadrado, né? O que a gente obtém? Ó? Dividindo aqui por cosseno ao quadrado, aqui também por cosseno ao quadrado e aqui por cosseno ao quadrado. Tá? Então foi isso que a gente fez aqui nessa expressão. O que isso aqui se transforma? Seno sobre cosseno é tangente, como está ao quadrado, tangente ao quadrado de y. Cosseno sobre cosseno vai dar 1. Então aqui dá 1. 1 sobre cosseno é secante, 1 sobre cosseno ao quadrado, secante ao quadrado de y. Tá? Significa então que no lugar da tangente ao quadrado de y, a gente pode colocar secante ao quadrado e esse 1 passa subtraindo. Tá? Então aí vamos ter uma integral que vai depender só de secante. Aqui eu escrevi sem o c, né? Tá. Então, tangente ao quadrado vira secante ao quadrado de y menos 1, né? Derivada da secante de y sobre secante de y. Né? Ficou complicada essa derivada de secante? Então faz o seguinte, outra substituição. Né? Onde tem secante de y, vamos chamar de x. Então coloca aí, ó, x igual secante de y. Né? Aí reescrevemos a nossa integral novamente. Então, como eu estou chamando secante de y de x, secante ao quadrado de y vira x ao quadrado, subtraído de 1. No lugar da derivada de secante vai ficar dx, e isso tudo dividido por x. Né? Então vai ficar essa expressão aqui. Né? E essa aqui a gente pode transformar na subtração de integrais, né? Ou seja, integral de x ao quadrado sobre x dx, subtraída da integral de dx sobre x, né? Porque tem esse 1 aqui de cima multiplicando pelo dx. Beleza? X ao quadrado sobre x é x. Né? A integral de dx sobre x é logaritmo natural de x. E eu não vou nem colocar aqui os termos constantes, né? Somando uma constante, porque vou deixar para colocar no final. Fica mais fácil, menos confuso. Tá? E essas duas aqui, ó, a integral
de dx sobre x, a gente viu que é o logaritmo, e a integral de x é x ao quadrado sobre 2. Então, x ao quadrado sobre 2 menos logaritmo natural de x. Agora é só voltar refazendo as substituições. No lugar do x, vamos colocar aqui na frente, x ao quadrado sobre 2 ln de x. No lugar do x, a gente vai colocar o quê? Secante de y. Então, secante ao quadrado de y sobre 2 menos o logaritmo do módulo da secante. Né? O módulo, porque para deixar de fora os valores negativos que a secante pode assumir, tá bom? Tranquilo, mas o nosso problema inicial era uma função que dependia de θ, né? Então, onde tem y, a gente vai colocar logaritmo natural de θ, tá? Ou seja, aqui a gente vai ter secante ao quadrado do, vou colocar assim, logaritmo natural de θ dividido por 2 menos logaritmo do módulo da secante do logaritmo de θ. Mais uma constante c. E essa é a solução do nosso problema. Você viu um problema onde a gente precisou fazer duas substituições, né, para resolver e depois refazendo cada uma, né, para voltar ao valor da variável original de θ. Certo? Então, fazer aqui mais um exemplo onde mostra uma substituição por funções trigonométricas, né? Só para a gente se acostumar com essa técnica. Então, vou colocar aqui o seguinte problema, bem simples mesmo para a gente ver como funciona. Então, a integral da raiz de 4 menos x ao quadrado dx. Né? Como que a gente pode fazer, resolver essa integral usando substituição por funções trigonométricas? Primeiro, vamos fazer assim, eu vou utilizar na verdade o teorema fundamental da trigonometria, mas eu preciso colocar essa expressão numa forma mais compreensível. Né? Vamos fazer assim, a integral. Dentro dessa raiz, a minha proposta é coloquemos o número 4 em evidência. Né? Por quê? O 4 tem que multiplicar por quanto para resultar em 4? Vai ser 1. E o 4 tem que multiplicar em quanto para dar x ao quadrado? Tem que ser o x ao quadrado dividido por 4. Tá? Então, fazendo esse cálculo, a gente vai obter a mesma expressão anterior. Certo? Porém, lembra uma propriedade? Propriedade de raiz de A vezes B? É raiz de A vezes a raiz de B. Certo? Então, isso aqui é a raiz quadrada de 4 vezes a raiz dessa expressão entre parênteses. Raiz quadrada de 4 a gente já sabe que dá 2. Então, fica a integral de 2 vezes a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado sobre 4 é a mesma coisa que x sobre 2 elevado ao quadrado. Né? Não precisa nem colocar o parênteses aqui mais. Né? Fazer assim, 1 menos x sobre 2 ao quadrado. Tá? Onde esse 2 pode sair da integral, né? E a gente fica com 2 vezes a integral dessa expressão. Certo? Beleza, mas essa expressão aqui parece que ficou mais complicada do que a anterior. Né? Parece de fato, mas não ficou se a gente visualizar dentro dessa raiz aqui uma propriedade muito interessante. Primeiro, onde tem x sobre 2, né, coloque aí, por exemplo, o seno de θ. Poderia ser o cosseno também, mas escolhemos aqui o seno. Né? Ao fazer isso, o que a gente obtém? Vai ter 1 menos x sobre 2 ao quadrado, vai ser seno ao quadrado de θ. Né? Aí a gente volta lá para o teorema fundamental. Deixa eu ver onde eu enunciei ele aqui. Aqui em cima. Teorema fundamental. Né? A gente colocou 1
menos seno ao quadrado de θ, né? Ou seja, se eu pego esse seno aqui e passo para o outro lado da igualdade, o que a gente vai ter? Vai sobrar só o cosseno no primeiro membro, cosseno de x. Ali o 1 eu não mexi e o seno que estava positivo veio para cá negativo, né? Ou seja, 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado de θ, pela lei fundamental aí da trigonometria, teorema fundamental, certo? Então, isso daqui é cosseno ao quadrado de θ. Então, a nossa expressão fica calcular a integral, ou duas vezes a integral, da raiz de 1 menos seno ao quadrado de θ, né? Ah, faltou uma coisa, né? Faltou calcular o termo diferencial correspondente. Deixa eu tirar aqui essa integral e escrever um pouco mais embaixo. Pronto. Se x sobre 2 igual a dθ, então dx sobre 2 igual derivada do seno é cosseno, né? Dθ, né? Claro. Portanto, no lugar do dx, vamos colocar duas vezes cosseno de θ dθ, tá? Então, vamos fazer isso. Ó. No lugar do dx, duas vezes cosseno de θ dθ. Esse 2 aqui, por ser uma constante e estar multiplicando, pode sair da integral. Então, 2 vezes 2 dá 4. A integral, 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado. Então, vamos ter raiz quadrada de cosseno ao quadrado de θ, né? Vezes cosseno de θ dθ. Porém, raiz quadrada de cosseno ao quadrado é cosseno. Então, ficamos com 4, integral de cosseno multiplicado por cosseno ao quadrado. Tá? E isso aí a gente recai naquela propriedade que eu já mencionei anteriormente, né? A gente vai colocar aqui, no lugar do cosseno ao quadrado de θ, você vai fazer 1 mais cosseno de 2θ dividido por 2. Né? Existem outras maneiras de explorar a solução desse problema, porém eu recomendo imensamente que vocês utilizem essa, por redundar menos contas, né? E também ser muito mais prático. Então, o que a gente vai fazer? Substituir dentro da integral. Vou colocar assim, ó. 4 vezes a integral, em vez de cosseno ao quadrado, 1 mais cosseno de 2θ sobre 2 dθ. Tá? E, como temos uma soma de frações, vamos colocar a integral dessa soma como uma soma de integrais. Então, aqui vai ficar 4 vezes a integral de 1 sobre 2 dθ mais a integral cosseno de 2θ sobre 2 dθ. Bom, a integral do cosseno de 2θ sobre 2 a gente resolveu bem aqui em cima, né? Deixa eu só dar uma olhada. Cosseno, aqui ó, aqui em cima, né? A gente chegou que isso dá 1/4 do seno de 2θ, né? Então olha só, isso aqui dá 1/4 seno de 2θ, né? É isso mesmo? Porque é cosseno de 2θ dividido por 2, né? Esse 2 aqui ele pode passar aqui dentro dividindo. É o mesmo problema que a gente tem, que a gente está resolvendo agora, né? E essa daqui também é mais fácil de resolver. Fica a integral de dθ sobre 2 vai dar θ sobre 2. Logo, resultado, 4 vezes θ sobre 2 mais 1/4 de seno de 2θ vai dar seno de 2θ dividido por 4. Né? Agora, fazendo aí a distributiva,
a gente vai ter, ó, 4 multiplicado por θ sobre 2 e 4 multiplicado por seno de 2θ sobre 4, resultando em, portanto, que eu vou colocar aqui mesmo, 4 integral de 1 mais cosseno de 2θ, 2 de θ, 4 vezes θ sobre 2 vai dar 2θ, mais 4 vezes, vai cancelar com esse 4 aqui do denominador, vai sobrar apenas seno de 2θ. Tá? Então, lembrando que o nosso problema original era em função de x, né? Então, vamos substituir aqui. Quem que a gente chamou de θ aqui no início? Cadê? Fazer assim. Isso aqui eu vou precisar de um pouquinho mais de espaço para explicar, né? Lembrando da substituição que a gente fez, ó. A gente fez x sobre 2 igual a seno de θ, né? Então, a gente fez x sobre 2 igual a seno de θ. Então, quem é θ nessa história? A gente aplica a função inversa do seno, que é o arco seno, né, de x sobre 2, é que vai ser igual ao θ, certo? Isso aqui, arco seno, é a função inversa do seno. Então, onde tem θ na nossa expressão, a gente pode colocar dessa maneira, como arco seno de x sobre 2. Né? Ou seja, essa expressão aqui vai ficar 2 vezes arco seno de x sobre 2. Né? E seno de 2θ. Né? E agora? Então, essa expressão, para colocar da maneira mais resumida possível, a gente vai precisar pensar em outra forma. Quer ver? Se seno de θ é igual a x sobre 2, não, essa expressão vai ser... Deixa eu pensar. Seno de θ... Bom, eu vou arriscar aqui, gente, ver se funciona uma coisa que eu pensei, né? Tem uma propriedade da trigonometria que diz assim, ó, que o seno do arco duplo, o seno de 2θ, é 2 vezes seno de θ cosseno de θ. Tá? Então, vamos fazer assim. O seno de θ a gente já tem, né? X sobre 2. Agora, sabendo que o x sobre θ é igual a seno de θ sobre 2, né? Vou criar aqui mais um espacinho só para não ficar tão bagunçado. Se elevando ao quadrado, x ao quadrado sobre 4 é igual a seno ao quadrado de θ. Né? Portanto, sabendo que seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado, né? A gente tem que cosseno ao quadrado, né, é igual a... Não, essa expressão não vai sair muito legal. Eu vou voltar aqui, gente. Eu vou pensar em outra forma. Acho que essa segunda expressão aqui vai ser útil. Essa que eu mencionei aqui, ó. Seno ao quadrado igual a 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Né? Vamos ver. Aqui, ó, lembrando que seno ao quadrado de θ é 1 menos cosseno de 2θ dividido por 2. Tá? Então, eu não sei se essa aqui vai ficar legal.
Assim, eu estou tentando, acho que eu não expliquei ainda, né? Colocar essa expressão aqui, ó, dentro desse argumento, algo que não seja arco tangente, né? Porque aí ficaria seno de 2 vezes arco seno de x sobre 2, né? Mas não sei, eu acho que pelas substituições que eu estou pensando aqui, a expressão mais reduzida possível vai ser essa, tá? Então vamos colocar a resposta da maneira mais simples mesmo, né? Não gosto muito de colocar nesses termos, mas eu acho que vai ser o jeito, né? Aqui, ó, nossa integral inicial era a integral de 4 menos x ao quadrado, né? Dentro da raiz. Né? E isso vai ser 2 vezes o quê? Quem é θ, né? Θ é arco seno de x sobre 2. Né? Mais seno de, vou colocar aqui, 2 vezes, quem é θ? Arco seno de x sobre 2. Acho que a outra resposta que eu estava pensando ia ficar uma expressão um pouco maior do que essa, né? Então, vamos prezar pela... claro, né? Uma constante C. Vamos prezar aí pela economia de cálculos, né? E essa seria a resposta da questão. Tá? Então, vamos ver aqui mais um exemplo para a gente finalizar. Então, nesse exemplo, deixa eu ver se eu encontro. Sim. A integral, né? A integral da exponencial de x dividido por 4 menos a exponencial de 2x dx. Né? Então, vamos novamente nos concentrar aqui nesse denominador. A ideia é utilizar a substituição trigonométrica. Né? Então, vamos colocar esse denominador de uma forma que a gente consiga fazer uma substituição interessante. Né? Então, o que eu recomendo fazer nessa questão? O numerador você não mexe, deixa ele aí. Né? Aqui, o que a gente pode fazer é novamente colocar o 4 em evidência. Tá? Nada impede de você colocar o outro termo em evidência, tá? Só porque eu prefiro colocar as constantes em evidência, né? Preferência pessoal. Né? Então, acho que fica mais fácil assim também o problema, né? Mas enfim, não vou ficar explicando isso não. Colocando 4 em evidência, aqui vai ficar 1, né? Já que tem que multiplicar o 4 por 1 para obter 4, menos e elevado a 2x sobre 4, que aí eu volto a ter o e elevado a 2x anterior, certo? Isso dx. Isso ainda pode ser, ao colocar dessa maneira, pode ser escrito assim, ó. 4 vezes 1 mais e elevado a 2x sobre 4 pode ser colocado como e elevado a x sobre 2 ao quadrado. A gente pode colocar dessa maneira aí, dx. E aí é que entra a substituição interessante que a gente pode fazer. Né? Pelo teorema fundamental da trigonometria, a gente tem que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Né? Então, como eu fiz lá em cima, se a gente dividir toda a expressão por cosseno ao quadrado para fazer surgir aqui, forçar o surgimento de uma tangente, a gente obtém o seguinte, aqui, ó, cosseno ao quadrado, essa expressão se transforma em tangente ao quadrado de x mais 1 igual a secante ao quadrado de x. Então, veja que se a gente tiver o e elevado a x sobre 2 e colocar uma tangente no lugar, a gente recai justamente nessa identidade. Né? E esse é o objetivo.
Então façamos o seguinte, ó. No lugar do e elevado a x sobre 2, vamos colocar tangente de x. Portanto, né, aqui, ó, deixa esse portanto de lado. A nossa integral inicial vai ficar e elevado a x sobre, cadê? 4 menos e elevado a 2x dx vai ficar igual a integral de e elevado a x sobre 4 multiplicado, né, que eu estou olhando para cá agora, por 1 mais tangente ao quadrado de x, né, dx. Aí quem é o dx correspondente, né? Então foi essa substituição que a gente fez. A rigor a gente poderia ainda fazer assim, ó. Não, deixa para substituir isso aqui depois. Eu vou ver se dá para mexer. Ao derivar essa expressão, vamos ter e elevado a x sobre 2 dx, derivada da tangente. Se você for fazer com calma, isso vai dar secante ao quadrado, né? Deixa eu ver. Tangente, é isso mesmo, secante ao quadrado de x, né? Não, aqui eu estou colocando tudo em função de x, né? Melhor mudar θ, senão vai ficar complicado isso aqui. Então, secante ao quadrado de θ dθ, tá? Portanto, quem é o dx, né? O dx vai ser a secante ao quadrado de θ multiplicado por 2, vamos colocar o 2 aqui na frente, dividido por e elevado a x e o dx aqui, ou dx não, dθ. É isso? É, dθ. Então, no lugar do dx, vamos colocar essa expressão. 2 vezes secante ao quadrado de θ, tudo isso dividido por e elevado a x dθ. E isso fica como? Fica a integral de e elevado a x sobre 4 vezes, né? 1 mais tangente ao quadrado de alguma coisa, a gente viu que isso dá secante ao quadrado, né? E aqui 2 vezes secante ao quadrado sobre e elevado a x dθ. E vejamos que e elevado a x multiplicando em cima e multiplicando embaixo, dá para cancelar. Secante ao quadrado multiplicando em cima e multiplicando embaixo, a gente também cancela. Então veja que a expressão adquiriu um aspecto muito mais simples, né, com esse tipo de substituição. Então, igualando, né, essa expressão, a gente tem a integral de 2 dividido por 4 vai ser 1 sobre 2 dθ, né? Ou seja, θ sobre 2. Mas, aí é que vem o porém, né? Nosso problema inicial estava em função de x, então a resposta final não pode ser essa, né? Se não pode ser essa, o que a gente faz? Substitui de volta. A gente afirmou lá no começo que e elevado a x sobre 2 é igual a tangente de θ. Então, quem é θ nessa expressão? Usa a função inversa da tangente, né? Θ é igual a arco tangente, né, de e elevado a x dividido por 2. Né? Então, onde tem θ, a gente vai colocar isso. Ó. Portanto, a nossa expressão original, que era essa daqui, ó, selecionar ela. A gente viu que isso aqui dá θ sobre 2. Então, no lugar do θ, da θ sobre 2, no lugar do θ vamos colocar isso. Ó. Então, fica 1 sobre 2, arco tangente de e elevado a x sobre 2, mais uma constante c qualquer. E essa é a resposta do problema. Tá? Bom, então era isso.
um vídeo aí com algumas dicas sobre integrais usando substituição trigonométrica, né? Espero que seja útil aí em seus estudos. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.